É Davi Coutinho, vamos estar hoje no nosso culto de família. E hoje falaremos sobre legado. O que é legado? É a marca que deixamos na Terra. E não importa qual que é a sua idade, qual que é o seu estilo de vida, todos nós estamos deixando uma marca aqui na Terra daquilo que fazemos, deixamos de fazer. E é claro que uns deixam um legado grande, outros deixam um legado pequeno, e obviamente o seu legado pode ser um bom legado ou um mau legado. Mas hoje, nesse assunto, começaremos falando de botânica. Essa aqui é a tamargueira do deserto. Essa árvore tem umas características muito interessantes. Uma é que ela não costuma brotar sozinha nessa região lá do Oriente Médio, da Palestina. Ela só consegue brotar e crescer, se tornar uma árvore grande se tiver muito cuidado. Depende disso, ela não acontece sozinha. Outra coisa característica muito interessante dela é que o povo dizem que a sombra dela é 15% mais fresca do que as outras sombras em geral lá do deserto, graças à capacidade dela de reter um pouco da umidade do ar que tem lá. E outra característica importante dela é ser que ela é uma árvore de crescimento lento. Para se tornar uma árvore grande, ela demora cerca de 80 anos. E por conta disso, a tamargueira, nas culturas da região onde a Bíblia foi escrita, é sinônimo de legado. Por quê? Porque você não planta uma tamargueira para você mesmo, você planta para os outros. Quem planta uma tamargueira dificilmente vai desfrutar dela, porque ela demora muito a crescer. Você planta uma tamargueira pensando nos seus filhos, nos seus netos, nas pessoas que vão vir depois de você. E existe uma reflexão no judaísmo que diz: quantas tamargueiras você plantou hoje? O que é isso? O que você fez hoje, que visando o bem das pessoas à sua volta, mesmo quando você já tiver partido, como você está tentando deixar uma boa marca aqui na Terra? Mas será que na Bíblia alguém já plantou uma tamargueira? Vamos lá em Gênesis 21:33. Fala assim: Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Já no final da vida, Abraão, nessa altura, ele já tinha mais de 100 anos de idade. Ele plantou uma tamargueira na cidade, lá em Berseba. E por que a Bíblia se deu o trabalho de especificar isso? O ponto é que a bênção e a missão que Abraão recebeu de Deus tem tudo a ver com o legado. Você, você terá essa terra. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E essa parte da Bíblia, quando conta que Abraão, já no final da Bíblia, da vida dele, estava plantando uma tamargueira, Abraão estava afirmando para todo mundo à volta dele, para nós, o seguinte: eu confio na promessa de Deus, de que a terra em que eu estou agora será dos meus descendentes, apesar de não ser minha. E ele também estava afirmando que eu e minha família, assim como essa tamargueira, estaremos aqui para abençoar a todos à nossa volta. Essa questão de legado, para todo mundo que é pai ou mãe, é, por natureza, quer deixar um legado, coisas boas para o filho. Mas não é coisa exclusiva de quem já tem filho. Porque, independente do porquê você não tem filho, se você é porque você é novo demais, ou você já é idoso, ou qualquer motivo da sua vida você não teve filhos, o chamado de Deus para fazer a diferença para o bem nesse mundo é para todos nós. E para começar a gente entender um pouco melhor o legado da vida de Abraão, estudaremos a vida de Isaac, seu filho. Vamos lá em Gênesis 26, ler do 1 a 11. Fala assim: houve fome naquela terra, e como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhe darei todas essas terras, e por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos.
meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: Essa é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é sua mulher. Por que me disseste que ela era sua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então, disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizeste? Qualquer um bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Quem aqui ficou com a impressão de ler essa história, que já viu essa mesma história com outros personagens? O Abraão, pai de Isaac, não fez essa mesma coisa duas vezes? Contou essa história de que sua esposa era, na verdade, não era esposa, era irmã, porque estava com medo de ser morto. E a primeira vez que isso aconteceu foi com o faraó, lá no Egito. A segunda foi em Gerar, com o rei Abimeleque. Igual a passagem que lemos agora sobre o filho dele, Isaac. Como eu disse, o legado nem sempre é bom. Quem aqui já se viu imitando os mesmos erros e defeitos ou pecados de seus pais? Muitas vezes exatamente aqueles erros que você detestava neles. Assim, eu pessoalmente considero que meus pais fizeram um ótimo trabalho na minha educação e dos meus irmãos. Mesmo assim, eu consigo enxergar que muitas das dificuldades que eu tive e tenho na vida são reflexo deles e da criação que eu tive. E hoje, como pai, eu consigo ver os meus filhos cometendo os mesmos erros e atitudes erradas que eu cometia, que ainda cometo, os quais eu detesto em mim. E quem aqui é pai, mãe, sabe que não é fácil ver isso nos nossos filhos. Mas vamos analisar aqui a vida do Isaac e do Abraão, para a gente ver se ele estava só repetindo os erros lá do pai. Que você vê lá, a primeira situação que mostra nessa escritura é da fome. Fala, inclusive, que teve uma fome que nem na época do Abraão. O que o Abraão fez lá que mostra em Gênesis 12, quando teve uma fome na época dele, que ele estava nessa região? Ele foi para o Egito. E a passagem dele lá no Egito, sobre diversos aspectos, não foi muito boa. Porque teve essa treta toda da Sara de ser tomada como esposa lá do faraó. E, inclusive, Deus falou que no futuro, fazendo menção a isso, que os descendentes dele um dia ser escravos no Egito. Que não era uma boa esse negócio de descer para o Egito. E, quando chegou para Isaac, o que Isaac fez quando teve a mesma fome? Isaac confiou. Confiou em Deus. Deus falou, confia em mim, fica aqui. Não vai para lá. O Egito, na época, era um lugar que, tendo seco ou não, lá dificilmente faltava comida. Então, quando o negócio apertava, o povo ia para o Egito. E Deus falou para Isaac, confia. E ele confiou. Ele confiou que assim, eu vou ficar aqui na terra prometida, Deus falou, então vou confiar, Deus abençoou. Quando teve essa situação lá da história de falar que a esposa é irmã, não sei o quê, aquelas coisas todas, e aí vê que o Abraão, nas duas vezes, tanto lá em Gênesis 12 quanto em Gênesis 20, lá com o Abimeleque, a esposa lá, a Sara, foi tomada como esposa pelo rei da região. E é interessante que a Rebeca, lá, a esposa do Isaac, não teve que passar por isso. Quem tivesse esse capítulo todo, se você for olhar, quem vai ver alguns outros pontos, depois vocês podem olhar os outros que a gente não falar aqui, ele é todo uma história de Isaac andando nos mesmos passos que Abraão andou, mas é interessante que a Bíblia faz questão de colocar dessa maneira, e ele mostra Isaac fazendo um pouco melhor do que Abraão. Ele se saindo um pouco melhor do que Abraão se saiu nessas situações difíceis. Vamos continuar lendo aí, seguindo a partir do versículo 12.
aí de Gênesis 26, todos lá, fala assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. É interessante isso aí. Vocês lembram essa situação que Abraão teve, em que tinha os pastores dele discutindo com outro grupo de pastores? Que você vê lá que isso está lá em Gênesis 13, quando teve a situação com o sobrinho de Abraão, lá o Ló, em que tem lá aquela confusão, que os pastores de Ló estavam discutindo com os pastores de Abraão. Vocês lembram qual foi a atitude do Abraão nessa situação? Que o Abraão, ele virou para Ló e falou: pode escolher, realmente está confuso, a gente tem muito rebanho, aqui espaço está pouco espaço, você escolhe, você pode escolher. É interessante essa situação, a gente refletir, porque a preferência de escolher era do Abraão. Ele que era o patriarca. O que era esperado de alguém fazer numa situação dessa, certamente o que o Ló esperava era que Abraão falasse: tudo bem, então eu fico eu fico aqui nesse lugar que eu quero e você vai para o outro lugar. Só que a gente vê que a atitude de Abraão, ele foi extremamente gentil e generoso com Ló. Ele falou: você escolhe, não importa para mim se você escolheu o melhor, eu deixo você escolher. O Abraão tinha esse coração de querer abençoar as outras pessoas, querer abençoar a família dele. E você pega uma outra situação que é muito marcante disso, é da esposa dele, da Sara, que lá em Gênesis 11, depois, quando vocês quiserem olhar, a Bíblia fala para a gente, até o Márcio fez uma pregação para isso algum tempo atrás, sobre isso, que a Sara, ela era uma mulher que, a gente não sabe direito como que sabiam disso, mas que é relatado que era sabidamente estéril e era uma mulher que não tinha pai mais. Ela era o quê? Era uma mulher da família de Abraão que não tinha ninguém por ela. E naquela época, humanamente pensando, não tinha razão nenhuma para algum homem querer casar com uma mulher que é estéril. Porque naquela época casamento era sinônimo de eu ter um monte de filho. Então não tinha humanamente motivo nenhum para a pessoa escolher casar com uma mulher estéril. Mas o Abraão foi um cara que chegou e falou: Sara é uma mulher da minha família que não tem ninguém por ela. Vem aqui, você vai ser minha esposa. Eu vou cuidar de você. Tem ninguém para cuidar de você, mas eu vou cuidar de você. Porque Abraão, ele tinha esse coração. Eu quero ser uma bênção para as pessoas. Ele colocava isso de ser uma bênção para as pessoas, de estar mostrando gentileza, de estar mostrando hospitalidade, em detrimento se aquilo ele se dá bem ou mal naquela situação. Abraão tinha esse coração. E vamos continuar lendo para ver o que deu essa história da briga dos pastores lá na época do Isaque. Vamos continuar lendo a partir do 21. Então, os servos cavaram outro poço, e eles também discutiram por causa dele. Por isso, o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por conta dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes por amor do teu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor.
Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque, de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que ficaram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado, e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. O que a gente vê aqui desse relacionamento que Isaque tinha com os vizinhos dele? Que, vez após vez, os vizinhos dele prejudicavam ele. Era injusto dele. Ele cavava um poço, via um povo falava: esse poço é meu. Vez após vez estava nessa. Isso aqui não é seu, esse é nosso. E o que é a atitude de Isaque cada vez que essas pessoas estavam sendo injustas com ele? Ele ia lá, brigava com eles. Ele ia lá, ficava reivindicando: não, eu que tenho direito, não sei o quê, lutando pelos direitos, é injusto o que eles estão fazendo, então vamos lutar por justiça. É interessante a atitude do Isaque, que o Isaque simplesmente, então tá bom, eu vou embora, esse poço é seu de presente. Imagina na situação, o que significa isso? Você mora num lugar que é desértico, você ganhar de presente um poço de água, uma fonte de água. O Isaque estava fazendo isso com as pessoas, estava dando isso para as pessoas. E é interessante que, se a gente for parar para pensar, eu acho que é uma passagem muito desafiante para nós hoje, porque o que o mundo considera pessoas que fazem isso que o Isaque está fazendo? Pessoas estão tratando mal ele e está sendo gentil com as pessoas. Você fala: esse cara é inocente, esse cara é bobo, deixa os outros aproveitar dele. Esse cara é um idiota, ele não sabe nada. Isso que o mundo fala das pessoas. Mas a questão, se for pensar, por que será que Isaque estava fazendo isso? Isaque, ele estava seguindo os passos do pai dele. Ele estava pondo em prática o legado que o pai dele, Abraão, deu. Que a gente viu que o Abraão era alguém que estava lá, mesmo em situação que ele poderia se dar mal, ele estava abençoando a família dele. Ele fez isso quando ele casou com Sara, mesmo podendo ser um casamento que não seria benéfico, bom para ele, poderia ter N outras mulheres que seriam teoricamente melhores que Sara para ele casar, mas ele: não vou casar com ela porque eu vou ser uma bênção nessa mulher da minha família que está desamparada, não tem ninguém por ela. Na situação do Ló também, ele deixou Ló escolher à vontade, mesmo que ele poderia ir para uma terra, sobrar para ele uma terra que fosse ruim, falou: não, eu vou ser uma bênção, eu estou aqui para fazer o bem. E a gente vê que Abraão fazia isso, de ser um agente da graça, da bênção de Deus dentro da família dele. E a gente vê que Isaque, ele deu um passo além de Abraão, porque ele estava fazendo isso para as pessoas de fora da família. E ele estava fazendo, inclusive, para as pessoas que o tratavam mal, para as pessoas que tratavam ele como inimigo, que agiam como inimigos dele. Ele estava sendo alguém que abençoava essas pessoas. E não tinha bênção melhor do que uma fonte de água no deserto. E a gente vê assim, essa passagem. Obrigado, Jesus. A gente vê dessa passagem do Gênesis 26, que muito antes de Jesus ensinar a gente a amar os inimigos, a tratar bem aqueles que nos tratam mal, Isaque estava ensinando a gente na prática isso. Ele estava praticando isso para as pessoas. E o que é o resultado que a gente viu? As pessoas em volta pensaram: esse cara é diferente. Eles o conheceram na vida do Isaque. Isaque não precisou nem ir lá falar
ficar pregando, explicando por que Deus era bom, não sei o quê. Eles viram, eu estou vendo que seu Deus está com você. Ele foi luz na vida das pessoas. Ele fez a diferença porque ele agia de um jeito que ninguém agia. E o chamado dele é disso. E o chamado nosso é o mesmo assim de Isaac. Que a gente tem que refletir, né? O quanto que a gente tem se dedicado a fazer isso. A servir as pessoas que não tratam a gente bem. A continuar servindo a pessoa mesmo que ela seja ingrata com você. Isso em qualquer situação, seja na família, seja em qualquer outra situação, como a gente tem agido nisso? Quando as pessoas te tratam mal, com as pessoas, você vai ajudar, você ajuda a pessoa é ingrata. Como a gente tem agido isso? Teve uma situação mês passado, só para ilustrar isso, uma situação boba, bem mais simples que a do Isaac, mas eu estava precisando trocar um plantão para eu levar meus filhos no aniversário infantil. Eu perguntei para todos os médicos da equipe se alguém podia fazer, pelo amor de Deus, o plantão para mim. Eu ouvi um não de todo mundo. Quando chega na semana seguinte, que ele teve o aniversário lá no sábado, quando chega na semana seguinte, foi na segunda ou na terça, o primeiro médico para quem eu pedi para trocar o plantão para mim falou que não podia, que ia ficar muito cansativo para ele. Ele virou para mim e falou: Davi, você faz o plantão de sábado à noite para mim? Eu tenho que levar minhas filhas no meu aniversário infantil. Assim, e obviamente nem eu, né, Gisele, estava satisfeito com a situação de eu não ter conseguido trocar o plantão e minha natureza humana estava gritando: eu não vou ajudar ninguém, eles vão ver. Eu vou aproveitar e descontar para eles aprenderem o que é bom. Eu faço minha natureza, mas assim, o que me fez assim, eu fiz o plantão para ele. O que me fez fazer é justamente de pensar que eu preciso imitar o exemplo de Isaac. Eu não posso ficar nesse ciclo de retribuir o mal com o mal que o mundo ensina. Eu tenho que, na prática, independente se as pessoas não foram gentis comigo, eu tenho que ser gentil com elas. Independente se as pessoas estão sendo ingratas comigo, eu tenho que continuar buscando servir as pessoas à volta. Porque esse que é o chamado. A gente não está aqui para... A questão da gente ser isso, de ser um agente da graça de Deus, não é a gente ser gentil com quem trata a gente bem. Porque ser gentil com quem trata a gente bem, a imensa maioria das pessoas do mundo dá conta de fazer isso. Uma coisa simples, boa educação. Se me tratam bem, eu vou tratar bem. O desafio é justamente quando as pessoas tratam a gente mal. E assim, a gente pensar, né, o quanto a gente tem em sentido, né, em servir, em perdoar de novo, quando for preciso. E aquelas pessoas que não merecem, as pessoas que estão sendo injustas com a gente, as pessoas que às vezes agem como inimigos nossos. Vamos fazer um paralelozinho das escrituras que a gente leu? Vamos voltar lá em Gênesis 21, 3. Que olha que interessante isso daqui. Que fala lá que Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira onde? Em Berseba. E ali invocou o nome do Senhor. Quando a gente vê lá no final da escritura que a gente estava lendo, lá em Gênesis 26, a partir do 23, fala o quê? Dali Isaac foi para onde? Para Berseba. E naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tema porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Eu fico imaginando, não dá para a gente falar com certeza, se essa vez que Deus apareceu lá para Isaac, se Isaac não estava aproveitando a sombra debaixo da tamargueira que o Abraão plantou para ele. Décadas antes disso aqui ter acontecido. E a gente provavelmente, nessa época, Abraão já tinha morrido. E pensando assim que Deus chegou basicamente para falar para Isaac: a mesma bênção que eu dei para o seu pai, eu estou dando para você. E a mesma missão de ser
um agente da graça de Deus na vida de todo mundo à volta, essa é a sua missão. E você vai fazer isso aqui na terra que eu dei para vocês. E isso assim, falando isso, para a gente pensar nisso, né? Que a gente, querendo ou não, a gente vai deixar um legado. Mas é uma coisa que a gente, como cristão, tem que ter a consciência disso e ser intencional. De como eu estou vivendo, que tipo de legado eu estou deixando para as pessoas à minha volta, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja na rua, então, assim, como eu estou, que tipo de atitudes eu estou tendo, o que eu vou deixar para as gerações que vão vir para frente, seja meus filhos, seja os netos, seja as outras pessoas, que tipo de coisa, que tipo de exemplo, que tipo de marca eu estou deixando. E, para a gente terminar, a gente vai lá em Lucas 8, é uma passagem bem conhecida, que é a nossa parábola do semeador. Certamente todo mundo aqui já sabe que ela existe, já é bem conhecida, e não vai ler ela toda hoje, para não ficar muito comprido. Mas vocês conhecem, tem uma história que temos 3 solos, que não eram solos muito propícios para a semente, que é a palavra de Deus, brotar, e até que ela cai numa terra boa. E olha que interessante a gente for ver lá, isso está lá no versículo 8, lá de Lucas 8, Jesus fala assim: outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante, não sei se vocês pararam já para pensar, o que Jesus estava querendo dizer quando a definição dele de boa terra é a terra. Ele basicamente fala, a boa terra é aquela que dá colheita 100 por 1. Que, olhando isso, o que acontece? Essa passagem, essa referência de colheita 100 por 1, ela aparece uma única vez nas Escrituras antes de Jesus contar essa parábola. Uma única vez. Vocês lembram onde é que é? Vamos lá, passa o próximo, por favor. É justamente lá em Gênesis 26, 12, quando fala... Da passagem a gente leu, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. E a gente for pensar assim, essa situação, para quem Jesus estava contando essa parábola? Era para judeus. E os judeus, eles tinham, tem até hoje, já tinham naquela época, um costume lá que nas sinagogas deles, eles estudam todo ano os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles leem todo ano. Isso, eles fazem uma leitura dos 5 livros da Bíblia, então eles estudam o Gênesis todo ano. Então as pessoas que estavam ouvindo isso, certamente a maioria delas devia conhecer melhor a história desses patriarcas do que a maioria de nós aqui conhece. E quando Jesus fala para eles que a boa terra é a da colheita 100 por 1, ele estava basicamente falando, a boa terra é quem age como Isaac agia quando ele estava lá em Gerar. Isso é ser uma boa terra. Isso é ter o coração que é propício para a palavra de Deus brotar. Vocês têm que lembrar do exemplo de Isaac lá em Gerar e ter esse coração quando vocês usam quando vocês ouvem a minha palavra e vocês vão pôr em prática. E passa o próximo, por favor. É interessante a explicação que poucos versículos depois, vamos ver a explicação que é uma parábola que não é toda parábola que Jesus explica, mas essa é uma que ele explica. E quando Jesus vai explicar sobre a boa terra, olha como é que tem tudo a ver com o que Isaac estava vivendo em Gênesis 26, que fala assim, mas as que caíram na boa terra são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto, com perseverança. E a gente vê assim, a gente for ver a vida do Isaac, esse pedaço da vida do Isaac que a gente viu nessa fase da vida dele, a gente vê 3 características assim, que são bem marcantes. Uma, que Isaac ele estava sendo extremamente generoso. Ele estava demonstrando um coração generoso. E o que é isso? Fala umas 2 ou 3 vezes que Deus estava abençoando Isaac. Isaac estava retendo a bênção só para si? Não, ele estava abençoando todo mundo. Ele tinha uma capacidade enorme de cavar e achar água. Porque eu imagino que não é uma coisa fácil fazer isso num lugar que é desértico. E Deus abençoava ele.
E o que ele está fazendo? Ele distribuir a bênção dele para todo mundo em volta. Eu não vou reter a bênção só para mim. E eu acho que uma reflexão que todo mundo tem que ter aqui, para que todo mundo aqui quer ser a terra boa, é isso, que todo mundo aqui, uns mais, outros menos, uma área mais, outras menos, todo mundo aqui está tendo bênçãos de Deus. Pode ser bênçãos materiais, pode ser bênçãos espirituais. E como você tem agido com essas bênçãos que você tem tido? Você tem sido generoso com as bênçãos materiais que você tem, com as pessoas à sua volta, com as bênçãos espirituais que você também tem tido de Deus? Você tem sido generoso de compartilhar isso para as pessoas à sua volta, para estar espalhando aquilo que você tem crescido espiritualmente com Deus, está espalhando para as pessoas à sua volta? Você tem tido essa preocupação de ser generoso? E principalmente com as pessoas que te tratam mal, depende de você se tratar mal, você tem sido generoso com elas? Outra característica é que Jesus fala, e que Isaac estava sendo, era perseverante. A gente vê que ele foi perseverante, mais do que o pai dele, quando veio a seca, porque ele sabia que Deus já tinha falado para o pai dele, falou para ele também, a sua missão é viver aqui nessa terra. A sua missão é estar aqui nesse lugar, e aqui que é para a sua família crescer, e aqui que é para vocês crescerem e abençoar todos os outros povos da terra. Eu pus vocês aqui. E ele foi perseverante. Quando chegou a seca, ele não foi para o Egito, que era um lugar de segurança, era um lugar que ele teria comida mais fácil, que ele teria água mais fácil. Ele falou, não, Deus falou, eu vou confiar, vou ficar aqui. E a gente pensar na nossa vida, que todo mundo aqui passa por momentos de secas na nossa vida. Seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. A gente passa por momentos de secas na nossa vida. E pensar, qual que é a nossa atitude? Eu continuo firme na missão que Deus me deu? E na vida espiritual, nem sempre a gente vê frutos dos esforços que a gente tem. Às vezes a gente, seja na oração, seja no evangelismo, seja no ajudar o próximo, seja em qualquer coisa da sua vida espiritual, muitas vezes a gente se esforça e não vê o fruto daquilo. A gente continua, como você tem sido? Você tem desistido e largado para lá? Ou você continua perseverando na sua leitura da Bíblia, na sua oração, no seu amor ao próximo? Assim, como que tem sido? Eu tenho imitado o exemplo de Isaac de ser perseverante, porque isso quer ser uma boa terra para a mensagem de Jesus. E outra questão que é interessante, que Isaac é uma pessoa que não deixou o coração endurecer. Porque eu imagino que o que acontece? Todo mundo sabe que o mundo é mau, sob diversos aspectos. E você retribuir o mal com o bem é difícil. Seja dentro da sua família, com irmãos, com tio, com pai, com mãe, com filho. Retribuir o mal com o bem é difícil. Seja no trabalho, seja na escola. Retribuir o mal com o bem é difícil. E porque o mundo ele fica gritando no nosso ouvido para o quê? Se te tratou mal, você tem que revidar. Te tratam mal, você tem que buscar uma reparação pelo mal que te fizeram. É isso que o mundo fica gritando para a gente. A gente tem que pensar, né, que essas coisas, buscar justiça, buscar isso, é algo que tem valor? Tem, isso tem o seu valor. Mas a real missão que Deus deu para a gente, para ser diferente do mundo, é o quê? A gente tem que estar ensinando o que é a graça de Deus. A gente tem que estar amando aqueles que não tratam a gente mal. Tem que estar sendo gentil com quem é ingrato. A gente tem que estar praticando essas coisas. Eu imagino que Isaac lutou pra caramba nessa situação. Eu imagino os trabalhadores, os servos lá, os trabalhadores de Isaac, que tiveram aquele trabalho danado para cavar o poço. Aí chegam os outros caras lá, e falam, esse poço é nosso. E o chefe fala, não, dá para eles, vamos cavar outro. Eu imagino, e certamente eles deviam vir falar na orelha do Isaac. E tá, não é possível, eles estão sendo injustos com o senhor, que absurdo, vamos lutar pelo nosso poço. Mas Isaac não, ele não deixou o coração endurecer. E essa questão da gente dar ouvido para o jeito do mundo de solucionar, o problema disso não é que é ruim buscar por justiça, só que se a gente ficar só concentrando nisso, não lembrar que a gente tem que viver a graça de Deus e ensinar isso na prática para as pessoas, nosso coração vai endurecendo. E na prática, quando as pessoas fazem mal com a gente vai agir como o mundo age. Eu não vou ser gentil,
eu não vou ser bom, eu não vou ser, eu vou começar a agir como qualquer um do mundo. O mundo me tratou mal, eu vou responder na minha moeda. E certamente Isaac tocou isso, todos nós aqui, se for olhar, todo mundo vai ter histórias de como luta ou já lutou com isso em diversas situações do mundo, mas a gente não pode deixar o coração nosso endurecer, porque senão a gente não vai ser a terra boa para a mensagem de Jesus crescer e florescer na nossa vida. Mas nesse dia assim, deixar a mensagem para cada um aqui, pensar algumas coisas, né? Uma é isso, que tamargueira você vai plantar hoje, a cada dia. O que você vai fazer intencionalmente para ser um legado do bem para as pessoas à sua volta? Que vai deixar ir para frente. E como a gente vai fazer isso, né? Como na prática, cada um refletir, o que na prática eu posso fazer para estar mostrando, para deixar na vida das pessoas uma marca do amor, do perdão, da graça de Deus. E que a gente possa ser isso, né? A gente possa estar vivendo isso e que no futuro, quando a gente não estiver aqui, as gerações futuras possam olhar para a nossa vida. Vem ter esse privilégio, que eles olham para a nossa vida, como certamente Isaac olhou para a vida do pai dele, e falar, não, eu quero seguir esse exemplo. A pessoa lutou, foi difícil, mas ele se esforçou e ele mostrou o que é a graça de Deus para esse mundo. E que a gente possa ter esse privilégio das próximas gerações, olhar para a nossa vida e se inspirar para seguir nesse mesmo caminho. Amém. Mas é isso, gente. Conto com todos vocês na quinta noite, que a gente possa, cada um reflita sobre essas coisas, sobre esses pontos, e que a gente possa ter uma ótima conversa, cada um quiser compartilhar, quiser falar a respeito, quiser falar das dificuldades, dos sucessos, sobre cada uma dessas áreas. Obrigado, gente.